Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês representação gráfica, como obter o azimuth, tá? Dos alinhamentos a partir do azimuth inicial. Olha que interessante. Então eu tenho aqui, eu vou trabalhar sobre azimuths, tá? Por que eu sempre falo de azimuth? Porque azimuth é a base, né, de que vai fornecer a orientação do alinhamento. A gente utiliza para calcular as coordenadas relativas, coordenadas absolutas, tá? E você precisa dessa orientação aí do alinhamento, do levantamento, tá? Em relação a essa direção do norte. Então, o que eu tenho aqui? Vamos considerar aqui, olha só, esse tipo de poligonal aqui, ó, tá? Nesse primeiro caso, vou fazer aqui vários, só pra gente compreender bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ponto A, tá? Vou colocar aqui o ponto B, e eu vou percorrer aqui, olha só. Por que eu coloquei o ponto A e o ponto B? Que eu tenho as coordenadas desses pontos aqui, tá? Aqui vai ser o ponto 1, aqui o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, tá? Então, olha só, o que você vai fazer? Estacionado aqui o aparelho em A, faz uma ré em B, eu vou medir este ângulo daqui, ó, tá? Medir este ângulo. Depois, estação 1, ré em A, vante em 2. Estação 2, ré em 1, vante em 3. Estação 3, ré em 2, vante aqui no ponto 4. Estação 4, ré no ponto 3, vante no ponto 5. Estação 5, ré no ponto 4, vante no ponto B. Estação B, ré em 5, vante no ponto A, tá certo? Aí você fala, pô, beleza. E agora o azimuth? O azimuth inicial você consegue calcular, como eu tenho as coordenadas dos pontos A e B, eu consigo calcular o azimuth, tá? Vou calcular aqui o azimuth, olha só, a direção do norte, vou calcular o azimuth de A para B. Então, o azimuth de A para B é calculado em função das coordenadas desses dois pontos. Agora, o que a gente tem aqui, ó? Qual que é o azimuth, né, de A para 1? O azimuth de A para 1, que é este daqui, ó, vai ser o que? O azimuth. Então, o azimuth de A para 1 vai ser o azimuth de A para B, tá? Assim, vou representar assim ou assim, tá? Mais o que? O alfa B A1. Olha, direto. Tá certo? Uma coisa aqui que eu quero ressaltar o seguinte: eu vou considerar que todos esses ângulos daqui, olha só, já estejam corrigidos, tá? E aí eu vou fazer, ou seja, vou já utilizá-los para o cálculo dos azimuths, né? Você poderia também calcular os azimuths e verificar o erro angular depois, comparando os azimuths conhecidos com o azimuth calculado. Mas aqui eu quero mostrar de forma gráfica como calcular esses azimuths. Então, eu tenho aqui o azimuth de A para 1. Agora, o que a gente faz? Olha só, eu vou representar aqui, tá? No método que a gente está acostumado a fazer, eu já gravei alguns vídeos, eu considero, olha só, o prolongamento do alinhamento anterior, marco esse azimuth aqui, olha só, esse azimuth é o azimuth de A para B, né? Eu tenho este ângulo. Como que eu calcularia, né, o azimuth que eu quero, que é esse azimuth aqui, ó, o azimuth de 1 para 2. Olha, graficamente, se você fizer aqui, olha só, tenho este ângulo, ó, este ângulo daqui que eu tenho, que é o azimuth de A para B, não.
Aqui é o azimuth de A para 1. Azimuth de A para 1. Esse azimuth aqui é o azimuth de 1 para 2, tá? Se você fizer aqui, olha só, é 180 graus, que é este valor todo aqui, ó, menos este ângulo aqui, vai me retornar o que? Este ângulo daqui, ó. Se eu fizer o azimuth de A para 1 menos este ângulo, dá o azimuth de 1 para 2. Então, você poderia escrever assim, ó, que o azimuth de 1 para 2 vai ser igual o azimuth de A para 1 mais o ângulo alfa A1, 2 menos 180 graus. Então, olha o que eu estou fazendo, ó. O azimuth de A para 1, que é este, mais este ângulo daqui, ó, menos 180, tá? Então, se você pensar aqui, olha só, nessa relação aqui, esse alfa A1, 2, que é esse ângulo daqui, menos 180 graus. Então, vai me dar esse valor negativo. Como está somando com o valor positivo aqui do azimuth de A para 1, vai retornar o azimuth de 1 para 2. Olha, fiz dessa forma, tá certo? Agora, qual que é a outra forma? Vou voltar aqui, ó. Vou apagar, ó. Vou voltar, vou apagar. Olha só como que fica mais fácil, né? Vocês viram bem? Então, simplesmente, vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui. Vou apagar este ângulo aqui. Graficamente vai ficar muito mais fácil de perceber, tá? Então, tá aqui, ó. Eu quero esse azimuth. Eu tenho um azimuth de 1 para 2. Então, o que você vai fazer? Olha só que bacana a sacada. Eu vou pegar o azimuth a ré. Esse é o azimuth do ponto 1 para A, tá? Ah, mas quem que é o azimuth de 1 para A? Eu tenho o azimuth de A para 1. Então, veja, o azimuth de A para 1 é este ângulo aqui, mais 180 dá o azimuth de 1 para A. Então, o azimuth de 1 para A vai ser igual a azimuth de A para 1, tá? A para 1 mais 180 graus. Então, é para calcular o azimuth a ré, tá? Vou colocar aqui, ó, azimuth a ré. Então, olha só, se eu fizer aqui, ó, o azimuth a ré, que é de 1 para A, mais esse ângulo aqui, você vai fazer, ó, até aqui, quando eu venho aqui, ó, esse azimuth de 1 para A vem até aqui, mais esse ângulo, ele passou de 360, 360 deu aqui. Se eu subtrair 360 graus, já dá o azimuth. Então, olha só, o azimuth de 1 para 2 vai ser igual o azimuth de 1 para A, que é o azimuth a ré, tá? Ré do alinhamento anterior, mais o ângulo alfa A1, 2, menos 360 graus. Então, olha, azimuth a ré. Então, o azimuth do alinhamento que eu quero é igual ao azimuth a ré, tá? Do alinhamento anterior, no caso do alinhamento A1. Se essa soma for menor que 180, 360 graus, já dá direto. Se for maior que 360 graus, você subtrai 360 graus. Olha, então aqui. Então, eu quero o azimuth de 2 para 3. O azimuth do ponto 2 para o ponto 3. Né? Esse azimuth que eu quero. Então, eu falei que eu vou pegar... Qual que é o azimuth a ré? Ó, qual que é o alinhamento que eu estou é de 2 para 3. Qual que é o alinhamento anterior? 1 para 2. Qual que é o azimuth a ré do alinhamento 1, 2? É este aqui, ó. Então, o que eu falei? Então, azimuth de 2 para 1. Você vai pegar o azimuth de 2 para 3, vai ser igual o azimuth a ré, que é de 2 para 1, mais alfa
1, 2, 3. Olha, o azimuth a ré mais esse ângulo, olha, aqui daria 360 graus. Ele passou, então subtrai 360 graus, ó. Então ele passou, ó, azimuth a ré mais esse ângulo aqui, ele passou 360. Vou diminuir 360 graus, diminuir, então dá o azimuth 2 para 3. Olha como que fica mais fácil, ó. Norte, qual que é o azimuth de 2 para 3? A ré, azimuth de 3 para 1, para 2, desculpa, 3 para 2. Esse é azimuth a ré. Então qual que é o azimuth que eu quero mesmo? O azimuth que eu quero é esse aqui, ó. Tá? O azimuth de 3 para 4. Então, olha, o azimuth de 3 para 4, azimuth de 3 para 4 é igual o azimuth a ré de 2 para 3, que é de 3 para 2, que é este daqui. Opa. Azimuth de 3. Deixa eu afastar isso aqui. De 3 para 2, mais o alfa, o que? 2, 3, 4. Repare, ele é menor que 360 graus, ó. Porque, ó, eu tenho este azimuth de a ré, do alinhamento 2, 3, que é o azimuth 3 para 2, mais o ângulo. Ó, não chegou a 360 graus, então já é o próprio azimuth. Aqui, norte. Qual que é o alinhamento que eu quero, o azimuth? Do ponto 4 para o ponto 5. Tá. Qual que é o azimuth a ré? Qual que é o alinhamento anterior ao ponto 4, né? 3 para 4. Qual que é o azimuth a ré? 4 para 3, que é este daqui. O azimuth 4 para 3. E esse azimuth que eu quero aqui é o azimuth 4 para o 5. Então, azimuth do 4 para o 5 vai ser igual o azimuth a ré, que é 4 para 3, mais o alfa 3, 4, 5. Repara, esse azimuth aqui mais esse ângulo é menor que 360? Sim, então já dá direto o azimuth. Olha, eu tenho norte. Qual que é o azimuth a ré? Este. Então, azimuth 5 para 4. Qual que é o azimuth que eu quero? Este ângulo aqui, ó. Então, azimuth do 5 para o B. Então, o azimuth do 5 para o B vai ser igual azimuth a ré mais o ângulo. Olha só que simples. O azimuth de 5 para B é igual o azimuth de 5 para 4 mais o alfa. Alfa o quê? Alfa 4, 5B. 4, 5B. Tá? Vou reescrever isso aqui, ó. Então, voltando aqui, o azimuth de 5 para B é igual o azimuth de 5 para 4 mais alfa 4, 5B, tá? Para finalizar, olha, eu tenho norte. Qual que é o azimuth de B para A? B para A é este azimuth aqui, ó. Qual que é o azimuth anterior? Qual é o azimuth a ré do alinhamento 5B? É este aqui, ó. Então tem um azimuth de B para 5. Qual que é o ângulo? Alfa 5BA. Então olha que bacana, né? Eu tenho o azimuth de B para A é igual o azimuth de B para 5 mais alfa 5BA. Azimuth de B para A é igual ao azimuth de B para 5
mais este ângulo. Foi menor que 360 graus, já faço direto, tá? Se você quiser calcular esse daqui, olha só, o azimuth de A para 1, você vai ver que ele vai pegar o que? Qual que é o azimuth anterior? O azimuth a ré, vou até aumentar aqui, ó. Norte. Olha, esse é o azimuth a ré do alinhamento BA. Não, na verdade vou até deixar aqui como está. É esse azimuth a ré do alinhamento BA, mais o ângulo, mais esse ângulo aqui. É menor que 360? É. Então é o próprio ângulo. Tá certo, pessoal? Então, assim, é uma outra forma aí de representar graficamente, né? Calcular os azimuths, tá? Dos alinhamentos. Então, repare que eu calculo o azimuth do alinhamento de interesse em função do azimuth a ré do alinhamento anterior e do ângulo formado entre os alinhamentos, tá? É uma outra forma e eu vejo que é mais simples, tá? De visualizar isso daí. Então, é isso aí. Forte abraço, até mais, obrigado.